Olá, amados, paz e bem. Eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 2, da editora CPAD, classe de jovem. E nós continuamos aqui no nosso primeiro trimestre de 2021, falando sobre oração. Na lição de hoje nós estaremos estudando a vida de oração de um personagem extremamente importante para o cristianismo, Abraão. E o tema da lição, Abraão, a vida de oração de um homem de fé. Nunca é demais falar para você, professor, e você, aluno, que este é um tema de indispensável importância. Nós estamos vivendo um momento importantíssimo para quem frequenta a escola bíblica, estudando sobre oração. Faça aí na sua igreja uma campanha de convite das pessoas para participarem deste trimestre na classe de jovens para aprender sobre oração, que é um tema de suma importância. Lembrando que o ebedemfoco.com tem todo um conteúdo para ajudar você na sua escola bíblica, tanto da classe de adultos quanto da classe de jovens. Nós temos o conteúdo das revistas de jovens e adultos, os slides em PowerPoint, a aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF. Se você já é assinante do ebedemfoco.com, então você tem todo esse conteúdo, acesso a esse conteúdo. Se você ainda não é assinante, assine o ebedemfoco.com e você terá os slides em PowerPoint, que são esses slides super bacana, bem coloridos, bem dinâmicos, e também são slides editáveis que você faz as modificações que você achar conveniente de acordo com a sua necessidade na sua EBD. Então, acesse www.ebedemfoco.com e confira os slides em PowerPoint, aula em vídeo, aula em áudio e subsídio em PDF das lições de adultos e jovens da editora CPAD. Lembrando que o conteúdo para a revista de adultos é sobre o pentecostalismo. E a ebedemfoco.com disponibiliza um curso baseado no tema desse trimestre. Tem o vídeo de destaque, que já é tradição aí da classe de adulto, além do vídeo de dicas, que também é uma novidade e é muito interessante para a classe de adultos. Nós temos o conteúdo geral, né? Os estudos em PDF para culto de ensino, encontros, enfim, estudos em PDF para momentos diversos na sua igreja, onde você pode usar para ensinar. Temos também o treinamento para professores do EBD, que isso aqui, aliás, é indispensável para você, professor. Acesse www.ebedemfoco.com e faça o treinamento para professores da EBD, que é interessante, é gratuito esse treinamento. O ebedemfoco.com também está aí lançando, continua lançando aí o livro Os 4 Cs da Educação Cristã, para capacitar você a oferecer o melhor para a sua escola bíblica. Eu sempre falo aqui que o professor Everson, que é o autor desse livro, ele tem todo o know-how para poder escrever esse livro. Ele é professor universitário, é teólogo e ele tem muitos anos de experiências com a escola bíblica, tanto como professor como como superintendente. Então, ele tem toda a condição de escrever um livro que ofereça para você um auxílio importante para você melhorar como professor, né? Aí você vai aprender conhecimentos como conhecimento das doutrinas gerais do cristianismo, conhecimento de didática, tudo isso, conhecimento bíblico, tudo isso importantíssimo, e o conhecimento do assunto da lição, claro, para a sua escola. Você também pode receber subsídios gratuitos pelo WhatsApp. É só você salvar este contato aqui no seu telefone, lembrando do DDD, não esqueça o DDD, que é 9094. O número do telefone é 98409-2869, está aqui na sua tela
É só salvar este número e enviar uma mensagem com seu nome e sobrenome que o EBDinfoco.com entra em contato com você. O nosso texto do dia se encontra em Jeremias 29, verso 12, diz: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. O texto está inserido no contexto de uma carta que o profeta Jeremias envia aos irmãos que está em Babilônia. E ali os os israelitas estão desanimados, entristecidos, e Deus então ordena que eles busquem ao Senhor. E aí nós temos aqui esse trecho aqui da carta onde Deus diz: Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. É uma ordem de Deus para que o povo ficasse em Babilônia e orasse e buscasse a Deus, e Deus os ouviria no tempo certo. A nossa síntese diz: a vida de Abraão nos traz grandes ensinamentos sobre a oração como estilo de vida, né? Que aqui o destaque importante aqui está até entre aspas aqui, estilo de vida. A oração como um estilo de vida. Isso aqui é muito importante. É mais do que uma emergência, porque geralmente nós oramos por emergência. É mais do que um ritual. Como nós já falamos na lição passada, a oração é relacionamento, é estilo de vida. O nosso texto bíblico se encontra em Gênesis 18, 23 a 33, que é um texto clássico aí da intercessão de Abraão a Deus quanto à situação de Sodoma e Gomorra. Eu não vou me deter no texto por uma questão de tempo, mas com certeza você deve parar aqui agora, nesse momento, se você ainda não tiver estudado o texto, e faça um estudo sobre o texto. Nossa introdução. Abraão é um dos personagens bíblicos mais conceituados e admirados por todos os cristãos. Não só pelos cristãos, né? Abraão é respeitado, admirado e amado por judeus, cristãos e muçulmanos. Conhecido como pai da fé, conhecido como nosso pai da fé e conhecido como pai de muçulmanos e judeus. O patriarca é uma referência para todos os que creem. E nos ensina valiosas lições sobre como ser direcionado por Deus e confiar acima de todas as circunstâncias. Nós vamos estudar a vida de Abraão no contexto oração e aprenderemos algumas lições sobre uma vida de oração. Em um tempo marcado por paganismo e por práticas que desagradam ao Senhor, Abraão se destacou por sua obediência, levando-o a sair de sua terra e do meio de sua parentela. Gênesis 12:1. Passar por escolhas difíceis, como Gênesis 21:14, chegando ao extremo entre ter que decidir se obedecia a Deus ou poupava a vida do seu filho. A vida de Abraão foi uma vida intensa de experiências com Deus, certamente porque era um homem que tinha a oração como estilo de vida, a oração como um relacionamento com Deus. Nosso primeiro tópico: a oração nos torna pacientes e longânimes. A oração é também processo. Isso é muito interessante. Todos nós buscamos concluir as etapas e os desafios impostos pelo nosso cotidiano com a finalidade de alcançar os objetivos da vida, certo? Essa característica humana é nobre e precisa ser valorizada. É no processo que crescemos e as conquistas são desenhadas e colocadas em prática. É muito interessante isso aqui. O professor pode explorar isso aqui com o seu aluno. Como diz um certo autor, na pior das hipóteses, quando você ora, você é transformado. Explore isso aqui, professor, para motivar seus alunos a estudar, a orar. Ainda que você não tenha aquela resposta específica que você desejava, porque talvez você estivesse pedindo mal, como diz Tiago, ou talvez você estivesse orando por uma coisa que não é plano de Deus, não é vontade de Deus, mas o processo transforma você. A oração nos transforma. Professor, explore isso aqui com seus alunos. Na oração, esse princípio também é observado. É em nossa rotina diária de diálogos com Deus que vamos aprendendo a confiar e abrir nossos corações a interceder pelo próximo
e de forma serena buscar ouvir também o que o Pai amado tem a nos dizer. Está vendo aqui algumas questões importantíssimas que são elevadíssimas, né? E que nós passamos a fazer por causa da oração. Confiança em Deus, né? Um aperfeiçoamento na fé, coração sensibilizado para as coisas de Deus. Através da oração, do hábito da oração, nós aprendemos a interceder pelas pessoas, que é algo muito difícil. Aprendemos a ser mais pacientes, a ouvir melhor, né? A ouvir a voz de Deus. Tudo isso, o processo da oração nos leva. O processo da oração, como eu disse, na pior das hipóteses, se você não receber a resposta que você deseja, especificamente da oração, mas a oração vai transformar você, então não deixe de orar. Podemos observar o quanto Abraão se permitia viver esse processo. Ainda em Ur e posteriormente em Harã, o patriarca já tinha uma disciplina de oração, né? Então ele vivia em oração. Imagine como deve ter sido o dia em que ele ouviu claramente a ordem divina: sai-te da tua terra para a terra que te mostrarei. Esse foi o início de um longo processo que levaria o velho patriarca a ser considerado o nosso pai na fé. Só repetindo, professor, né, continue explorando esse assunto do processo da oração que nos leva a lugares extraordinários. Talvez, pode explorar isso com o aluno, talvez no momento ele não veja tanto resultado, mas no futuro ele vai ver, ele vai colher os frutos de uma vida de oração. Uma vida de oração. Abraão ficou conhecido como um homem de grande fé. Hebreus 11, 8 e 9 diz: pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas como Isaque e Jacó, com herdeiros da mesma promessa, né? Homem de fé, homem que peregrinou sem saber onde estava, como diz o texto, pela fé Abraão, quando chamado, obedeceu. A fé exige obediência. O professor pode explorar isso aqui com os alunos. E um dos segredos para tamanha fé repousa em uma vida de oração. A oração, ela alimenta, ela rega a nossa fé para que a nossa fé fique forte. A forma como Deus falava com o patriarca era impressionante. No seu chamado para ir para uma terra desconhecida, né? O texto diz, de Gênesis 12:1, então o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, do meio da tua parentela, e vai para um lugar onde eu ainda vou te mostrar. No momento da partilha das terras, né? No momento em que ele vai partir a terra ali com o seu sobrinho Ló, né? Ele dá a preferência, né? Ele diz: de onde você está, olhe para o norte, para o sul, para o leste, para o oeste, tudo será teu, né? Ele vai, Deus diz para Abraão ali nessa situação, quando ele conversa ali com Ló, né? Ele dá preferência para Ló, mas Deus abençoa ele grandemente. No concerto, né? Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Promessas aqui de multiplicar a descendência. Na intercessão pelos justos, né? E respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Gênesis 18 e 26. Então, nós vemos aqui momentos importantes em que Deus conversa, em que Deus fala com o patriarca, e são momentos históricos extraordinários para a vida de Abraão. Abraão era sensível à voz de Deus. Será que nós também buscamos essa condição para as nossas vidas? Temos aqui uma pergunta e ela deve ser explorada exaustivamente pelo professor. O professor pode dinamizar isso aqui, colocar os alunos para testemunhar, para falar alguma coisa sobre como eles têm se colocado à disposição de Deus em prol de outras pessoas, seja na oração, no cuidado, em qualquer tipo de situação. Pacientes e longânimes.
A vida de Abraão foi marcada por diversos momentos em que a paciência e a longanimidade foram decisivas. Imagine quantos anos se separaram as promessas de Deus e a concretização delas na vida do patriarca, né? Ele precisou ser um homem paciente e isso ele alcançou através de uma vida de oração. Então, isso aqui também pode ser explorado pelo professor. Você quer ter uma vida transformada, mansidão, paciência, bondade, longanimidade? Tenha uma vida de oração. A oração nos transforma. A oração nos torna pacientes e longânimos em uma trajetória onde somente o nosso relacionamento com Deus permitirá esse amadurecimento. Então, todo cristão busca amadurecimento espiritual. Essa deve ser a tônica, né? Não deve ser como os irmãos hebreus ali da carta de Hebreus, que o escritor diz que vocês, pelo tempo de crente, já deveriam ser mestres e ainda estão precisando de leite. Então, todo cristão caminha para um amadurecimento. E esse amadurecimento cristão sempre vem pelo desenvolvimento de uma vida de oração. Aos poucos aprendemos a ouvir o sim ou ainda o não. Vamos lá. Aos poucos aprendemos a ouvir o sim, o ainda não e o não. Tudo isso faz parte do amadurecimento cristão. Nossa natureza nos impele a querer tudo para o tempo presente, mas Deus sabe a hora certa para todas as coisas. E aceitar isso faz parte de um amadurecimento cristão. Segundo tópico, Abraão intercede em favor dos moradores de Sodoma e Gomorra, orando em favor dos perversos. Isso aqui é importante. O professor explore isso, orando em favor dos pecadores. Interceder diante de Deus em favor daqueles que são justos, bons, parece não ser uma tarefa difícil, né? Orar por pai, mãe, filhos, amigos, irmãos, parentes, e não é uma tarefa difícil. Entretanto, orar em favor de homens maus e perversos não é nada difícil. Professor, faça uma exploração desse tema dentro da lição, colocando aí os seus alunos para participar, argumentando se eles têm tido essa atitude de orar pelas pessoas incrédulas, pelas prostitutas, pelos drogados, idólatras, macumbeiros, escravizados de forma geral. Explore esse assunto. É preciso ter amor, fé em Deus, obediência, temor, esperança de que o Senhor pode reverter toda e qualquer situação, por mais difícil que possa ser. Enfatizando que com seus alunos, que para que você chegue nesse ponto de ser um intercessor por pessoas pecadoras, por pessoas más, né, por bandidos, por pessoas que estão na cadeia, para que você chegue a esse ponto, você precisa ter um amadurecimento espiritual, onde você tenha amor, fé, seja obediente a Deus e tenha a esperança ardente no coração de que nada é impossível para Deus. Vemos que Abraão tinha todas essas qualidades. Abraão era obediente, tinha fé, era um homem amoroso, tinha a esperança de que as coisas poderiam mudar e ele era um homem maduro, sabia aceitar a vontade de Deus. Os habitantes de Sodoma e Gomorra eram perversos, pervertidos e cometiam toda sorte de pecados. Eles agrediam a santidade de Deus e tornavam a vida das pessoas daquela localidade um verdadeiro inferno. Mesmo assim, Abraão, pelo que parece, ainda intercedeu pela cidade por causa dos justos que provavelmente existiriam ali. A ideia de Abraão é também que aqueles ímpios fossem salvos se houvesse ali uma quantidade considerável de ímpios, mas de justos, melhor dizendo, perdão. Mas como parece, né, numa certa leitura, a gente pode dizer que justo ali era só o velho Ló, e olhe lá, porque a mulher ficou pelo caminho, as filhas drogaram o pai, embebedaram o pai para poder se deitar com elas para que gerassem filhos e eles continuassem a descendência, e o velho muito vacilão também, né? Então parece que muito que se pode aceitar aqui era apenas o velho Ló como justo, e Deus então, diante dessa situação, preferiu tirar o Ló
do que salvar a cidade, porque a cidade estava numa situação extremamente difícil, mas mesmo assim Abraão se propôs a interceder por aquelas pessoas. O pecado em Sodoma e Gomorra havia alcançado os piores níveis e tal condição nos lembra muito o que estamos vivendo na atualidade. Hoje a violência tomou conta das cidades, ou melhor, do mundo, e não importa a condição social ou política dos países. Aqui o professor pode até explorar isso também sobre a questão dos males que nós vivemos hoje. Quais os males, principais males, quais os males que nós vivemos hoje que são parecidos com o de Sodoma e Gomorra. E o professor pode explorar isso aí e também perguntar aos alunos o que eles têm feito em relação a isso como cristãos. A vida humana parece ter perdido o valor e poucos são os que se importam com os altos índices de homicídios, casos de pedofilia, estupros e violência doméstica. Isso é um debate interessantíssimo, professor. Explorar isso aqui dentro da sua classe, apresentando, né, já dentro do contexto do slide anterior, apresentando esses problemas e perguntando aos seus alunos o que eles têm feito como cristão para que isso seja resolvido, ou qual o comportamento deles diante como cristão diante disso, diante de pessoas que são assassinadas, diante de casos de pedofilia, diante de estupros, diante de violências domésticas. Qual é a postura desse cristão, desse jovem como cristão? Para algumas pessoas, tudo não passa de dados e estatísticas, e muitos já não rogam a Deus em favor da cidade. Será que a atitude dos seus alunos, será que a sua atitude, professor, é como esta aqui, que aliás o comentarista arremata de forma muito brilhante aqui, que para muitas pessoas, inclusive cristãos, né, tudo não passa de dados estatísticos, e muitos já nem rogam a Deus em favor da sua cidade. Eu sou obrigado a reconhecer que eu sou falho em rogar mais pela minha cidade. Minha oração pela minha cidade, ela é muito genérica, mas eu acredito que a gente deve amadurecer e orar por setores, pela cidade também por setores, classe política, empresarial, pessoas jovens, idosas, enfim, a gente tem que sim orar pelas nossas cidades. Precisamos agir como intercessores, seguindo o exemplo de Abraão. Interceder é um ofício nobre. Quantos de nós estamos dispostos, como disse Deus a Ezequiel, a se colocar na brecha e interceder por esse povo? Muitas pessoas estão morrendo, muitas pessoas estão perecendo, e nós estamos aqui de boca fechada, enquanto o caminho está livre para o trono da graça de Deus, para o trono do favor imerecido. Só precisa nós orar. Vivendo em meio ao pecado. A família de Abraão e de Ló, seu sobrinho, estava vivendo em meio às cidades ímpias. Porém, a fé deles e certamente a comunhão que mantinham com Deus, mediante a oração, não permitiram que se contaminasse com o pecado que tão de perto os rodeava. Né? Como eu falei agora há pouco, Abraão, tudo bem, mas Ló não dá para afirmar muito que ele estava tão separado da sociedade ali de Sodoma e Gomorra. Parece que ele estava mais envolvido, porque alguns autores, expositores bíblicos, vão dizer que ele não tinha relevância espiritual naquele lugar. Olha só que gravidade, né? Quanta relevância espiritual nós temos no lugar onde nós vivemos. Parece que Abraão tinha muita relevância, mas parece que Ló não tinha muita relevância, que os homens daquela cidade não tinham respeito por ele. Sabemos que Deus é paciente e deve ter dado tempo para que as pessoas se arrependessem. Porém, o dia do juízo do Deus Santo chegou para as cidades de Sodoma e Gomorra. Isso aqui também pode ser explorado pelo professor, que a paciência de Deus é enorme, mas um dia o juízo virá. Sabemos que Deus é justo e que um dia nós vamos colher tudo aquilo que plantamos. As sementes espalhadas pelos habitantes daquelas cidades eram malignas, perversas, mas havia chegado a hora da colheita, né? Isso aqui também é importante explorar, professor, com os seus jovens. Nós vemos muitos jovens arrogantes,
dizendo, eu faço do jeito que eu quero, comigo é assim, ninguém manda em mim, é a minha vida. Tempo desse eu falei isso com uma amiga, que é muito legal, muito bonito essas expressões autoafirmativas, mas quando a conta chegar, e a vida sempre manda a conta, essas palavras de nada vão resolver. Então, muito cuidado, professor, explore isso aqui com seus alunos. Muito cuidado com a vida que você leva hoje, com as coisas que você fala, com os comportamentos que você tem, porque um dia chegará o dia da colheita e arrogância nenhuma vai resolver o dia da colheita. Será, quem sabe, muito amarga. Então, Deus avisa a Abraão a respeito da destruição que viria sobre os moradores das cidades de Sodoma e Gomorra. Diante da revelação do juízo de Deus, Abraão decide interceder em favor daquelas cidades. Ele colocou aqui em favor dos justos. Lá atrás ele falou em favor dos ímpios. Então eu acredito, e na minha perspectiva, Abraão intercedeu por todos, né? Porque ele coloca ali, Deus, se existir 50 justos, se existir até um valor, uma quantidade mínima de justos, Abraão pedia que Deus não destruísse a cidade inteira. Então ele estava intercedendo por todos, mas ele também estava intercedendo pelos justos. Ele pergunta a Deus, destruirás também o justo com o ímpio? A preocupação dele que Deus poupasse o justo, mas que poupasse o ímpio por causa do justo. Isso é interessantíssimo. Abraão não estava tentando mudar a opinião de Deus, mas vemos aqui a reflexão de um homem de fé que conhecia a bondade e a justiça de Deus. E ele queria que Deus salvasse e preservasse o ímpio por causa do justo. A compaixão e o amor são as características principais de um intercessor. Isso aqui é importantíssimo. O professor deve explorar isso aqui exaustivamente na sua classe. Você tem demonstrado compaixão por as pessoas que vivem em sua cidade? Tem rogado por elas como fez Abraão? Como nós temos agido diante dessas pessoas? Eu já falei um pouco sobre isso lá no início, mas aqui o professor pode explorar bastante. Coloque seus alunos para testemunhar, se eles têm orado por bêbados, prostitutas, por drogados, por idólatras, se eles têm orado por essas pessoas que vivem na depravação, que vivem na sarjeta das suas cidades. Aqui é importante levar eles a se envolverem mais com essa ação. Muito bem. Continuando. Abraão, um intercessor em favor das cidades. Sabemos que a humanidade, infelizmente, não consegue compreender o amor, a justiça e o juízo de Deus. De fato. No entanto, o Senhor é justo, bom, paciente e pune o pecado, né? Mas pune o pecado, né? Justo, bom e paciente. Mas, né, ele é bom, paciente, mas por ser justo ele tem que punir o pecado. A humanidade pecadora não entende isso. Mas Deus, por causa da sua santidade, da sua justiça e da sua bondade, ele tem que punir o pecado. Até em seus julgamentos, mas até em seus julgamentos Deus é bom, pois ele nos dá aquilo que semeamos. Sempre é importante lembrar, cuidado com o que semeamos, porque a colheita sempre vem. Cabe a nós, corpo de Cristo, mostrarmos ao mundo quão justo, santo, agradável e amoroso é o Deus que servimos. Por isso que o texto bíblico diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, né? Ou seja, de acordo com o nosso comportamento, Deus será glorificado ou injuriado, como diz a própria palavra. Abraão nos ensina a interceder com amor, bondade, persistência por nossa cidade, pelos ímpios, por aqueles que zombam da nossa fé e da igreja do Senhor e também por aqueles que são justos e bons, né? Intercessão. É muito importante que nós tenhamos esse objetivo de ser intercessores, de orar pela cidade. Lembra do nosso texto do dia, que é um versículo de Jeremias 29? Lá no texto, que eu recomendo que você leia o capítulo 29 inteiro, Deus vai estar exortando o povo a orar pela cidade. E ele diz assim, orem pela cidade, porque na prosperidade da cidade vocês também prosperarão. Nós acabamos de falar de lei da semeadura. Isso aqui é importantíssimo.
o professor pode explorar isso dentro do contexto de Jeremias 29, onde Deus diz que quando nós oramos pela cidade, a cidade é abençoada e nós automaticamente também colhemos o fruto. Então, orar pelas cidades é um imperativo. Um grande erro cometido por algumas pessoas em suas orações é a inclinação em apontar somente os defeitos, os erros das pessoas. Eu confesso que achei isso aqui estranho, irmão. Os irmãos me perdoem, mas eu achei estranho. Quem é em sã consciência que ora apontando os erros dos outros? Eu não entendi. Na oração, não. A gente fala isso em outro momento. A gente, né? É a gente, não vamos ser hipócrita. A gente comete sim esses erros, mas na oração eu ainda não vi. Precisamos estar atentos acerca desses equívocos. Enfim. Estaríamos perdidos, destinados à morte, como os moradores de Sodoma e Gomorra. Então vamos seguir o exemplo de vida de Abraão, fazendo da oração um estilo de vida. Terceiro tópico. A oração nos protege de nos enganar a respeito da vontade de Deus. Vamos lá. A vontade de Deus é boa. É orando que nós vamos descobrir que a vontade de Deus é boa. É orando e lendo a Bíblia que nós vamos descobrir que a vontade de Deus é boa. Professor, vamos explorar isso aqui. A Bíblia nos revela que a vontade de Deus para a nossa vida é boa, perfeita e agradável, como diz Romanos 12 e verso 2. Mas somente em uma caminhada de oração teremos as condições ideais para experimentar tal bênção. Como é que nós vamos saber? Como é que nós vamos conhecer a vontade de Deus se nós não nos relacionamos com Ele? Se oração é relacionamento, então para nós sabermos que a vontade de Deus é boa, que nós podemos confiar na vontade de Deus, como que nós vamos saber se nós não temos um relacionamento com Deus? Professor, explore isso aqui com seus alunos. Pergunte para eles, como que vocês sabem? Como que vocês poderão saber que a vontade de Deus é boa? Que vocês podem confiar em Deus se vocês não têm um relacionamento com Ele? Antes de tudo, é necessário viver uma total transformação através da renovação do entendimento que chamamos de metanoia. Essa palavra, um pouco desconhecida, implica em uma total e radical mudança de pensamento. Interessantíssimo isso aqui. Está aqui já a explicação do comentarista e o professor pode explorar. Como é que nós vamos experimentar a vontade de Deus, conhecer que a vontade de Deus é boa, se nós continuamos estagnados espiritualmente? Se não há mudança em nós, se não há transformação em nós. Sabe o que é interessante? É que, além da oração nos levar a conhecer a vontade de Deus, o processo da oração nos traz essa transformação. Então, oração é um imperativo, é indispensável. Essa é uma transformação natural que ocorre quando desenvolvemos uma vida de constante oração e busca a Deus. Na nova visão, gerando inconformidade com as coisas do mundo, posturas inusitadas, padrões elevados e a busca pela verdadeira vontade de Deus. Tudo isso vem com uma vida de oração. Precisamos destacar que a vontade de Deus é sempre boa. O próprio mestre faz referência a esse respeito em inúmeras ocasiões. Lembrando que, quando nós falamos que a vontade de Deus é sempre boa, é que ela é sempre aproveitável, que ela é sempre melhor do que qualquer outra coisa. Se você tem a escolha, se você pode escolher entre a fazer a vontade de Deus e qualquer outra coisa, escolha a fazer a vontade de Deus, porque ela é a única que é boa. A forma como a Bíblia apresenta a boa vontade de Deus para conosco também nos inspira a sermos bons uns para com os outros. No tempo certo, Pai amado, em sua infinita bondade, supre as nossas necessidades. Espere no Senhor, seja forte, coragem, esperem no Senhor. Nós aprendemos isso, por exemplo, sobre perdão. A Bíblia diz que se nós não perdoamos os nossos devedores, Deus também não perdoa os nossos pecados. Deixa eu explicar. A ideia é, se Deus nos perdoou, por que nós não perdoamos os outros? Né? Se nós desejamos tanto o perdão de Deus, por que não perdoamos? Se Deus é tão bom conosco, por que não sermos bons com os outros também? O professor pode explorar isso aqui na sua aula. A vontade de Deus é agradável, é boa
e agradável. A vontade de Deus é agradável, ou seja, ela gera um bem-estar a todos que dela experimentam. Isso aqui é muito legal. O professor explora isso aqui bastante. Não importa se tudo vai bem ou mal, se passamos por momentos felizes ou de grandes dificuldades, se os desafios são pequenos ou gigantescos. Se permitirmos que a vontade divina seja constante em nossa vida, nos sentiremos bem em paz. Ou seja, mesmo que tudo esteja difícil, mas se nós estivermos vivendo a vontade de Deus, ainda assim seremos felizes. Lembra do que Paulo diz lá em Filipenses 4:13? Tudo posso naquele que me fortalece, que as pessoas geralmente deturpam esse versículo, dizendo que a gente até que salta de bungee jump e diz, tudo posso naquele que me fortalece, posso pular de bungee jump. O cara faz uns investimentos malucos lá e diz, eu vou vencer porque tudo posso naquele que me fortalece. Nada a ver. Paulo está dizendo justamente isso aqui, da agradável vontade de Deus. Ele está dizendo, eu posso ter riqueza ou pobreza, e ainda assim eu vou estar em paz, porque eu estou fazendo a vontade de Deus, porque a vontade de Deus é agradável. A humanidade não consegue enxergar a vontade de Deus como agradável. Cabe a nós, corpo de Cristo, mostrarmos ao mundo quão agradável é o que Deus almeja para nossas vidas. Isso aqui é importante, verdade. Inclusive, o professor pode explorar isso aqui, que a humanidade aí, a sociedade vive no pecado, vai sempre dizer, especialmente para o jovem, que fazer a vontade de Deus é ser careta, é ser chato, é ser besta, é perda de tempo, é não se divertir, é não aproveitar a vida. Mas, na verdade, quem realmente sabe aproveitar a vida somos nós, porque fazemos a vontade de Deus. Que possamos, com convicção em nossos corações, declarar, deleito-me em fazer a tua vontade, ó meu Deus. Salmo 40, verso 8. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. A vontade de Deus, além de boa, agradável, também é perfeita. Também, professor, explora isso aqui bastante. Nada daquilo que Deus deseja é ruim. Muitas vezes encontramos coisas aparentemente perfeitas, mas ao olharmos com maior critério, veremos que elas possuem muitas falhas. Só aquilo que vem de Deus é perfeito. Outro grande erro cometido pelos homens é a inclinação em apontar defeitos nos planos de Deus. Isso realmente o professor deve explorar. Através de uma vida de oração, perceberemos que os planos de Deus são perfeitos e conseguiremos, com paciência e longanimidade, vivê-los com alegria e satisfação. Né? Sempre nós temos o hábito de dizer de criticar a vontade de Deus, de que ela não é perfeita, porque nem sempre ela nos agrada. Mas a imperfeição está em nós. Por isso, parece desagradável a nós. Mas a vontade de Deus sempre é perfeita, porque Ele é perfeito. Abraão viveu grandes desafios e passou por muitas dificuldades e provações. Porém, através de uma rotina de oração e busca pela direção divina, pôde celebrar as conquistas e vivenciar a boa, agradável e perfeita vontade divina em sua vida. Somente com uma vida de relacionamento, somente vendo o processo da oração trazer transformação, que nós amadureceremos e aí experimentaremos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nossa conclusão. Nessa lição aprendemos que a oração deve ser uma constante em nossas vidas. A oração como estilo de vida é o segredo para uma caminhada vitoriosa nos dias atuais. Lembra que eu destaquei lá no início, na nossa síntese, oração como estilo de vida. Oração não deve ser um mecanismo de emergência. Oração deve ser relacionamento, deve ser um estilo de vida. Através da oração alcançaremos a paciência e a longanimidade tão necessária em tempos difíceis. Assim como nos dias de Abraão, os desafios de Sodoma e Gomorra assolam a humanidade, mas guiados pelo Espírito venceremos sempre. Busquemos em uma vida de constante oração a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Muito bem, então chegamos ao final do nosso comentário. Que Deus em Cristo nos abençoe e até a próxima. Paz e bem a todos.